multitarefas. Gente, as pessoas acham porque como eu lido com produtividade, as pessoas acham que ser produtiva é você fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Ou você conseguir fazer várias tarefas diferentes. Não ficar sempre na mesma, ser multitarefas. Essa é uma das piores coisas que tem para o estresse mental e para gerar desorganização mental, tá? Por quê? Porque, gente, é aquilo que eu falei das caixinhas. Você tá abrindo várias caixinhas ao mesmo tempo, tá deixando tudo aberta e não tá conseguindo fazer com que a tarefa vá do início ao fim e aquilo se conclua. Pessoas que fazem... eu vou dar um exemplo bem prático. A maioria das pessoas que me procuram ou são empresários, ou são CEOs, ou são executivos, ou gerentes, supervisores, normalmente quem tem cargos de liderança. Por quê? Porque pessoas que têm cargos de liderança, elas não têm única e exclusivamente uma função a cumprir, é um conjunto de funções. E esse conjunto de funções é bem alto, normalmente, porque envolve muitas pessoas. E envolvendo muitas pessoas, envolve muitas cabeças, muitos problemas, consequentemente, né? Então, veja, você tem que lidar com problemas, com situações, com emoções que são de diversas tarefas, não é de uma coisa só, que você fica sempre fazendo aquilo, vai se acostumando e vai ficando cada vez melhor. Não! Muitas vezes essa pessoa que está numa posição de liderança, todo dia é um problema novo. Todo dia ela tem que apagar um incêndio diferente. E isso vai fazendo com que ela vá abrindo muitas caixinhas e não vá conseguindo fechar elas, porque nem sempre ela consegue resolver o problema do início ao fim no mesmo dia. E ela não saber como fechar isso no fim do dia, para ela, vai gerando estresse mental, tá? Então, existem técnicas e ferramentas para ir diminuindo esse processo de estresse mental e de ir fechando essas caixinhas, por mais que você tenha que ser multitarefas, entre aspas, tá? Porque ser multitarefa não é uma coisa boa. Já comentei aí. Não precisa ficar com ódio dos multitarefas, não, Sabrina, tá tudo certo. Hoje em dia, na verdade, se a gente for ver bem, aquelas pessoas que fazem uma única função, normalmente elas já estão sendo substituídas por robôs. Porque os robôs conseguem fazer uma única função, eles são programados para isso, fica mais fácil de você fazer uma programação. Quem é da área de TI aí também pode se manifestar nesse sentido. Então, os cargos que nunca vão ser substituídos por um robô, por exemplo, que sempre vão existir, são esses que envolvem você abrir muitas tarefas, né? Só que abrir muitas caixinhas mentais e que envolvam muitas tarefas. Só que você tem que aprender a lidar com isso. E isso é uma habilidade que qualquer pessoa consegue conquistar e desenvolver, desde que ela entenda como ela funciona e tenha as ferramentas certas para trabalhar, né?